Olá, como vai você? Hoje é segunda-feira, 29 de agosto. Nós abrimos nossa edição número 100 do MPTV com uma excelente notícia que há muito tempo era esperada por moradores de 19 municípios da região sul do estado. Depois de anos de luta do Ministério Público, finalmente a cidade de Rondonópolis passou a contar com 30 novos leitos de unidade de terapia intensiva para atender crianças e recém-nascidos. E veja também, promotores de justiça da capital e do interior do estado discutem violência doméstica contra a mulher em encontro na capital. Ministério Público e Tribunal de Contas renovam parceria para intensificar combate à improbidade administrativa. Por meio de peça lúdica, projeto alerta crianças e adolescentes sobre violência sexual e proteção ao patrimônio público em escolas de Cuiabá. Nesta edição, você vai conhecer o novo espaço e o portal eletrônico do projeto Memória do Ministério Público de Mato Grosso. Essas e outras notícias você confere agora no MPTV. Inocentes Pétalas Roubadas. É esse o nome da peça teatral que percorrerá 40 escolas municipais em Cuiabá nos próximos meses. O projeto é uma iniciativa das procuradorias especializadas na defesa da probidade administrativa do patrimônio público e da criança e do adolescente. Olhares atentos. No rosto das crianças, a expressão vai do riso à indignação. Hoje, o aprendizado comum à sala de aula foi para o palco. E é por meio deste grupo de teatro que os pequenos conhecerão um pouco mais sobre seus deveres, direitos e o limite entre o carinho e o abuso sexual. O cravo ficou doente e a rosa foi desviada. A plateia é formada por alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Francisca Figueiredo de Arruda Martins. Foi aqui a estreia da peça Inocentes Pétalas Roubadas. Produzir uma peça teatral que reproduza no dia a dia deles, na linguagem deles, no habitat deles, o que está acontecendo. E que eles consigam ali, nessa linguagem apropriada, terem orientações de direitos fundamentais, como saúde, educação e também preocupação com o abuso sexual, com a violência, com o bom uso do patrimônio público. Então, é um processo de educação através da cultura. Com essa peça, nós queremos mostrar a elas a diferença de um toque paternal, de um toque com conotação sexual, para que elas tenham uma noção geral e não se sintam intimidadas de denunciar quando isso acontecer dentro da casa ou fora. E para quem acha que a pouca idade é empecilho para assimilar tanta informação, escuta só. Uma pessoa que a gente não conhece, trisca na gente, a gente tem que falar para os nossos pais e para os nossos responsáveis. Eu entendi quando as crianças sofrem de abuso sexual, tem que falar com responsáveis, com os professores e com os familiares. Mostrou que não precisa ter medo, tem que contar para os pais mesmo, tem que denunciar, porque isso é uma coisa muito feia. De acordo com a diretora desta escola, os casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes refletem diretamente no comportamento dos alunos. Vários comportamentos, a alteração do comportamento. Entre eles, a gente pode citar a agressividade da criança, que fica muito evidente, e também algum comportamento malicioso, mesmo nos pequenos, repetindo esse ato que às vezes eles sofrem em outros lugares, eles acabam refletindo e repetindo esse ato em alguns momentos. Então, tem que estar o tempo todo vigiando para não ocorrer. E é um alerta, porque quando a criança começa a repetir esse ato, é porque realmente está ocorrendo. O projeto prevê exibições em até 3 escolas por semana, de terça a quinta-feira. Após a apresentação, os professores trabalharão o tema em sala de aula
E as crianças e adolescentes serão estimuladas a elaborarem redação sobre o assunto. A iniciativa tem como parceira a Secretaria Municipal de Educação. Esse projeto ele se torna, uma ponte de reflexão na questão da vulnerabilidade da criança. Ele é formativo e informativo, Ele vem trazer informação para a situação que a criança às vezes vivencia, tanto no âmbito familiar, como no âmbito escolar ou até mesmo na comunidade. É muito significativo, para a educação, nesse momento, estar fazendo essa parceria com o Ministério. E uma parceria entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Contas do Estado, que já dura aproximadamente 10 anos, foi reforçada com uma renovação de um termo de cooperação técnica entre as duas instituições. O objetivo é dar celeridade ao trabalho de fiscalização e eventual responsabilização com a troca de informações, documentos, relatórios e cópias de atos processuais ou administrativos que indiquem a ocorrência de crimes, atos de improbidade administrativa, ilegalidades ou irregularidades em atos de gestão dos recursos públicos. Fomos provocados, no bom sentido, pelo Núcleo de Patrimônio Público e Probidade Administrativa, que compõe de 7 promotores, coordenado pelo Dr. Clóvis, e com o apoio do Dr. Paulo Prado. E agora, depois de 5 meses de reuniões com a nossa equipe de auditores, liderada pelo conselheiro Ronaldo Ribeiro, e com a equipe de promotores, nós chegamos a uma minuta adequada, depois de discutida ao longo desses 5 meses, de quais são as atribuições do Tribunal de Contas, as atribuições do Ministério Público e as atribuições comuns às duas instituições. Então eu tenho certeza que isso vai gerar muito mais produtividade, muito mais efetividade no nosso trabalho. E olha só que boa notícia! A atuação conjunta do Ministério Público de Mato Grosso, Governo do Estado e Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis irá beneficiar moradores de 19 municípios da região sul do estado. A cidade, a partir de agora, passa a contar com 30 novos leitos na unidade de terapia intensiva para atender crianças e recém-nascidos. São 30 novos leitos que vão amenizar a carência de unidades de terapia intensiva para recém-nascidos e crianças de 19 municípios da região sul do estado, que compreende cerca de 500 mil habitantes. Toda essa estrutura foi construída e montada num andar exclusivo para o atendimento na Santa Casa de Rondonópolis. Uma realidade possível após recursos obtidos na ordem de quase 4 milhões de reais em ação judicial ingressada pelo Ministério Público. Há quase 2 meses, a direção aqui da Santa Casa realizou a prestação de contas da conclusão das obras. E após esse período, é que foi possível a contratualização entre o Governo do Estado e a Santa Casa no valor de R$1.042.000 por mês para a contratação de novos funcionários, custeio e toda a manutenção deste andar. O atendimento só terá início a partir do dia 1º de setembro. Durante a inauguração oficial dos novos leitos, o Governo do Estado reconheceu a deficiência de vagas de UTIs e parabenizou a atuação do Ministério Público. O orgulho de ter um Ministério Público sério, decente, que além de combater a corrupção, busca a concretização das políticas públicas. Parabéns ao Dr. Paulo Prado, parabéns ao Dr. Ari Madeira, que sempre, desde que eu assumi o Governo do Estado, ele cobra a questão dessas UTIs como um instrumento de fé. Nós não vamos resolver os problemas da saúde com estas UTIs, mas nós salvaremos vidas, que essa é a função de uma Constituição que precisa ser também vivida. Os recursos foram bloqueados do Estado em agosto de 2014 e em setembro os trabalhos tiveram início. O projeto de salvar vidas, que até então estava no papel, foi ganhando cor e forma. Foi uma luta intensa, capitaneada pelo Ministério Público, na pessoa do Dr. Ari Madeira, e que valeram as noites de sono perdidas. Hoje eu acho que é a conclusão do fato e estamos todos felizes. Em nome da região sul de Mato Grosso, nós agradecemos a sensibilidade do governo em tornar isso uma realidade. Com os investimentos na Santa Casa, o município de Rondonópolis passa a ser o único da região sul com UTI neonatal. No ano passado,
26 crianças necessitaram de um leito de UTI e tiveram de ser transferidas de Rondonópolis para outras cidades por falta de vaga. Nos 6 primeiros meses deste ano, 21. Em alguns casos, os pacientes vieram a óbito por falta do atendimento. A luta do Ministério Público para ampliação de leitos de UTI é de mais de uma década. A grande lição, o grande recado que esse processo deixa é que não basta sonhar, não é? Você tem que pôr o pé na estrada. Não é? Sonhar acordado não resolve nada. Eu acho que tem que pôr o pé na estrada e, acima de tudo, depender das outras pessoas. Esse trabalho em comunhão, né, de toda a sociedade civil organizada, junto com o Ministério Público e, no final das contas, com a contribuição do poder público, foi diferencial na solução dessa pendenga, não é? No afastamento dessa deficiência. Essa ação é fruto da não existência no passado de prioridade na política pública da saúde. Os colegas do Ministério Público, o Dr. Marcelo Mansur e o colega Ari Madeira, insatisfeitos e inconformados em assistirem crianças falecendo, crianças não tendo UTI, entraram com a ação, houve um bloqueio de recursos. E o trabalho que o colega Ari Madeira realizou aqui não foi apenas de bloquear o recurso, mas sim de participar efetivamente dessa obra, participar efetivamente com a comunidade, com a população, com os médicos, com o hospital, com os enfermeiros, com todos vocês que estão aqui, desse sonho, desse desafio de implementar. E hoje o governador Pedro Táxi, sensibilizado, garante, através de um contrato do Estado de Mato Grosso, com a Prefeitura e com a Santa Casa, o repasse de recursos suficiente para que 500 mil pessoas, 19 municípios, não tenham que se deslocar para a capital ou para outros estados, mas sim vejam em Rondonópolis a vida dos seus filhos salvos. E veja no próximo bloco, o projeto Memória do Ministério Público ganha novo espaço. E veja também, promotores de justiça se reúnem em encontro estadual de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher em Cuiabá. Não saia daí, o MPTV volta em instantes. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida? Lembre-se, a corrupção existe em vários níveis e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas e muito menos na sua vida. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita. Toda instituição, empresa privada ou organização que se preze procura evoluir sem se esquecer do seu passado. Ou seja, tem o prazer em manter sua história viva. E é justamente esta a preocupação da Procuradoria-Geral de Justiça, não deixar que os anos apaguem a história que vem sendo escrita há muito tempo. Nesta matéria, você vai ver como foi a solenidade de inauguração do novo espaço e do portal eletrônico do projeto Memória do Ministério Público de Mato Grosso. 25 de agosto de 2016. Mais uma data que entra para a história do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. No mesmo ambiente, promotores e procuradores de justiça que estão na ativa e os que já deixaram legado na instituição, servidores e familiares, todos reunidos na inauguração deste espaço, a sala do Projeto Memória. Se o Ministério Público hoje é essa instituição forte de credibilidade, deve a esses promotores, a esses procuradores, aos servidores que com muito amor, com muito ideal e com honestidade, seriedade, forjaram o perfil do Ministério Público brasileiro. Então, emocionado, eu entrego esse memorial, que era uma dívida nossa, com esses colegas de ontem, de hoje e de sempre, com esses colegas que são o retrato, que são a história do caráter institucional do Ministério Público mato-grossense. Preservar a memória é manter a instituição viva, além de fortalecer suas bases. Afinal, memória é um dos alicerces que dá sentido à vida e como instituição não é diferente.
E para que essa memória seja preservada, é preciso conservar fotos, documentos, objetos e organizar os registros dos fatos. É aqui nessa sala onde está o acervo do Ministério Público. Aqui é possível encontrar relíquias como esta, o primeiro livro de nomeações de promotores que atuaram no período de 1938 a 1954. E essas pessoas registradas em atas de um passado merecem um olhar todo especial. São elas o marco da história institucional. Realmente é valorizar a história. Sabe que nós, aposentados, sempre lutamos para ter um espaço. Ao invés de ficarmos isolados, vir aqui no prédio e ficar rodando, mas não ter aonde ficar, agora, com a generosidade do Procurador-Geral, outorga essa sala que é para todos nós, aonde eu chego e converso com meus amigos, converso com os meus colegas. É fabuloso, é extremamente gratificante. E o projeto Memória, contemplado com esta sala, agora possui logomarca. Ela está ali, estampada no tótem eletrônico do memorial, um portal desenvolvido com informações, relatos e galeria de fotos dos membros que tanto contribuíram para o crescimento da instituição. A logomarca foi inspirada na comenda Promotor de Justiça Renato de Arruda Pimenta. A criação da comenda é de autoria do Procurador de Justiça aposentado Evaldo Duarte de Barros, que buscou homenagear membros da instituição e outras pessoas que prestaram relevantes serviços ao Ministério Público. Isso para mim é de um motivo, assim, digamos, uma satisfação enorme, um motivo muito grande, uma motivação que vai justamente trazer o resgate, sobretudo, a verdadeira história do Ministério Público. E esse sonho que se transformou em realidade teve a trajetória iniciada há mais de 10 anos. O projeto Memória vem dos tempos da administração do Dr. Luiz Eduardo Jacó. Ocorre que naquela época ele estava apenas no papel. E a partir da administração de Dr. Paulo Prado, à frente da Procuradoria-Geral, ele deu continuidade ao projeto e aí ele editou aquela obra biográfica sobre o Ministério Público. E agora, recentemente, do ano passado, 2015, que ele me designou para presidir a comissão do memorial, ele me pediu que desse margem à minha imaginação para a gente poder resgatar a memória do Ministério Público. E foi o que eu fiz, por isso que eu falei que um sonho sonhado junto é realidade. Ele me possibilitou a executar esse espaço que está aqui e nós vamos além, porque isso aqui é apenas uma amostra do que será o memorial do Ministério Público. Na verdade, o memorial mesmo vai ser instalado no saguão de entrada da Procuradoria-Geral de Justiça. Vai ser um espaço que vai contemplar não só a memória física, como também a memória virtual do Ministério Público. E no mês em que se comemora os 10 anos da promulgação da Lei Maria da Penha, o Ministério Público tem desenvolvido diversas ações em todo o estado. Na última semana, foi a vez da capital. Discutir iniciativas que estão dando certo e traçar estratégias de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher em Mato Grosso. São esses os objetivos do encontro que reuniu no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, além de promotores de diversas comarcas, outros profissionais que formam a rede de proteção. Na abertura do evento, a desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e autora de diversas obras sobre a Lei Maria da Penha, falou sobre os avanços conquistados nos últimos 10 anos. O maior avanço foi da visibilidade à violência doméstica, que é uma realidade que sempre existiu e que nunca alguém acreditou que existisse. Estava assim mais ou menos embaixo do tapete e a lei veio com esta finalidade e essa finalidade atingiu. É a lei mais conhecida do país, a maioria dos juízes diz que é a lei mais efetiva que tem, tanto que o Ministério... O Código de Processo Penal adotou uma dessas, as medidas protetivas, né, da Lei Maria da Penha. Então, assim, ela veio com muita força e, para usar um termo moderno, empoderou as mulheres para que elas, a finalidade da segurança a elas, para que denunciem a violência da quais elas são vítimas. Para promover a troca de experiências e discussões sobre o tema,
A coordenadora do encontro e promotora de justiça em Barra do Garças fez questão de apresentar um vídeo com iniciativas já realizadas no estado e que tiveram efeitos positivos para a sociedade. Esse encontro foi pensado com os objetivos de sensibilizar os operadores do direito e os demais profissionais que atuam no enfrentamento à violência doméstica e familiar e, ao mesmo tempo, compartilhar projetos bem-sucedidos, até dentro do próprio Ministério Público, em diversos municípios, demonstrando a esses profissionais que nós, unidos, somos capazes de enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em sua palestra, o promotor de justiça do Distrito Federal falou sobre a atuação do Ministério Público no combate ao feminicídio. Apesar dos avanços na lei, o membro do Ministério Público afirma que ainda há muito a ser feito. O Brasil ainda é o 5º país do mundo com o maior número de homicídios de mulheres e ao longo desses últimos anos tem tido um discreto aumento nessas taxas de feminicídio. Alguns estudos aumentam uma estabilidade, outros uma pequena diminuição, mas enfim, não houve uma drástica diminuição ao longo desses anos. Isso não significa que a lei não seja boa, isso significa, na verdade, que nós precisamos investir ainda mais na efetiva aplicação da lei. Outros 2 temas também foram abordados durante o encontro. São eles: violência sexual intrafamiliar, aspectos relevantes, e Lei Maria da Penha, o silêncio da vítima e a intrigante dúvida: por que a mulher retoma o relacionamento com o agressor? Para os promotores, o encontro foi a oportunidade para o aprimoramento funcional. Na medida em que esses palestrantes de elevado renome estão presentes aqui, compartilhando conosco todo esse conhecimento, isso contribui sobremaneira para a capacitação de todos os membros e servidores do Ministério Público. E quem ganha com isso é a população mato-grossense, que a cada dia tem acesso a um serviço de maior qualidade. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse o nosso portal, no endereço que aparece agora aí na sua tela. E nós encerramos a nossa 100ª edição com belas imagens capturadas por nossa equipe de diferentes lugares de Mato Grosso. Tenha uma excelente semana e a gente se vê na próxima edição. Até lá!